Olá, gente, boa noite. Meu nome é Sam Silva, sou diretor executivo da Siemens Biopharma, formado em farmácia pela Universidade da Paraíba, sou doutorado da Universidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, com mais de 15 anos na indústria farmacêutica. E hoje eu quero falar com vocês sobre modulação do sistema imune, mais especificamente do Biovit-Bioglucan. Eu vou explicar o que é o Biovit-Bioglucan, daí eu vou explicar o mecanismo de absorção, e vou falar um pouco do desmembramento ou do efeito, do mecanismo cascata da ação de uma modulação do sistema imune. Tudo bem? Tá comigo? Obrigado. Gente, um aviso antes, se você não se inscrever no meu canal de YouTube, clique no sininho, se inscreva, fica por dentro do que está rolando aí, tá bom? E vai ser um prazer compartilhar com vocês. Gente, eu fiz um desenhozinho aqui, olha que elegante. Uau! Né? Você tem aqui o sistema gastrointestinal, tá bom? A via de absorção ou a via de administração do Biovit-Bioglucan é a via oral, tá bom? Ele vai passar pelo estômago e vai ser absorvido no lume intestinal. Falar do lume intestinal, eu fiz aqui uma simulação de uma lente, tá? Com aumento aí de cerca de 4.000 das microvelocidades intestinais, tá bom? Então você tem um lume intestinal, né? Aqui passa os alimentos, aqui passa o bolo fecal, né? Aqui você vê a camada, as camadas do intestino, né? Que formam, que você conhece muito bem, já ouviu falar, né? De tight junctions, que são o complexo de células alinhadas, bem ajustadas, bem apertadas, que formam o lume, e essas células aqui nessa subcamada, elas apresentam um ciclo de vida típico dessa mucosa. Então, a partir daqui e logo aqui abaixo, você vai ter uma ocorrência de células do sistema imune. Tá? Então, aqui é o lumen, logo abaixo do lumen você tem essa formação aqui dessa superfície onde é rica em mucinas. As mucinas são bem interessantes, essa composição das mucinas, tá, gente? Porque a mucina ela tem uma composição glicoproteica. São duas coisinhas que são presentes nas mucinas. São as glicoses ou açúcares, né? E também as proteínas que advêm da morte celular. Então, essas células aqui, elas vão sendo renovadas daqui de dentro para fora. E a morte delas é que fazem e compõem o conteúdo dessas mucinas, tá bom? Lógico, aqui também nesse processo de morte e ciclo, tem uma série de coisas acontecendo, porque os macrófagos estão logo aqui abaixo, tem uma série de células do sistema imune que elas estão sendo, que estão captando, estão capturando, estão sequestrando, estão recebendo aquilo que está vindo de informação do lúmen para dentro. Então, esse fenômeno em que o macrófago absorve, mata, capta, vamos supor, um parasita, ou mesmo a superpopulação e o desequilíbrio da sua microflora, isso aqui, os macrófagos estão envolvidos nisso aqui. Então, havendo a desregulação nessa parte do tecido aqui, nas microvelocidades intestinais, pode causar uma série de fenômenos, o que nós chamamos principalmente, né, de uma resposta inflamatória, tá bom? Essa resposta inflamatória pode desencadear vários fenômenos. Então, esse desequilíbrio, tá? Essa desregulação, quando o indivíduo está inflamado, né, a resposta e a recepção dos macrófagos presentes aqui, logo abaixo do lúmen, logo abaixo dessas células, desse tecido aqui, eles apresentam uma resposta imprecisa, não regulada, desorganizada, tá bom? Então, isso no indivíduo que apresenta um processo inflamatório, tá bom? E lógico, aqui isso vai ser, então, os macrófagos aqui captam o que está aqui dentro e vai começar, então, a haver um recrutamento. Nós sabemos que a comunicação entre os macrófagos ou neutrófilos no sistema
do sistema imune, são células do sistema imune, células brancas, e eu quero aproveitar e já dizer que estou preparando um excelente curso de imersão em imunologia. Então você que é profissional de saúde e quer aprender imunologia com mais profundidade, não perca. Vai ser um curso modular, a nível assim, de especialização, que eu estou muito orgulhoso, já estou preparando isso há um bom tempo e tenho certeza que você vai ser acrescentada e acrescentado. Tá? Se você faz parte do nosso grupo de preceptores e clientes da Semes Biofarma, tu vai ter um descontaço, tá bom? Mas voltando aqui. Essa comunicação entre as células brancas, eu vou chamar aqui de macrófago, tá? E os neutrófilos, eles estão continuamente, regularmente, né? Isso aqui vem aqui tem os microvasos sanguíneos e tal, né? Passando essas informações. Então, o que ele capta aqui, ele começa então a passar para outras células do sistema imune. Esse processo de passagem de informação através de liberação de proteínas, né, glicosiladas, né, eles podem causar, então, uma resposta precisa ou desorganizada. Então, nas doenças autoimunes, essa comunicação existe, mas é desorganizada. Na oncologia, essa comunicação existe, mas é desorganizada. Na oncologia tem um agravante, ou tem um detalhe, é que o ciclo celular de cerca de 21 a 30 dias, ele é interrompido pela quimioterapia. Nós sabemos que a quimioterapia, os quimioterápicos, eles são citotóxicos. Eles eliminam células do sistema imune. E por eles eliminarem células do sistema imune, a tua medula óssea, a medula óssea do paciente oncológico, se vê obrigada a produzir mais. E produz mais células do sistema imune, mas produz células do sistema imune imatura. É o que nós chamamos na imunologia o período de maturação celular, em que uma célula do sistema imune, ela tem um período para tornar-se madura o suficiente para passar informações imunológicas precisas, tá? Então, falamos isso daqui, gente, rapidamente. Você vai saber mais no meu curso, Imersão em Imunologia, como se comporta o sistema imune. Para dizer o seguinte, essa comunicação celular das células do sistema imune e qualquer outra célula nos mamíferos, eles precisam de um composto químico chamado glicoproteína. Né? É um composto químico formado de uma proteína com um pedaço de açúcar. E o açúcar, esse pedaço, é responsável exatamente para ter uma resposta precisa. Quando essas glicoproteínas não estão devidamente produzidas, elas fazem com que haja uma resposta imunológica não precisa. É o que nós chamamos de inflamação, um processo inflamatório que pode ser desorganizado e pode chegar ao seu extremo, o que nós chamamos de doenças autoimunes. Tá bom? Então, muito bem, classificamos aí rapidamente o que seria a gênese desse processo de inflamação ou de um processo de ativação do sistema imune. Onde é que entra o Biovit-Biglucan? Essa é a pergunta que você está fazendo agora. Sam, e o Biovit-Biglucan? Gente, o Biovit-Biglucan, ele é um polissacarídeo. Então, está falando muitos sacarídeos são açúcares. O que acontece é o seguinte, alguns polissacarídeos dos beta-glucanos, mais precisamente, beta-glucanos é uma classe de substância que tem estrutura e composição química primária, secundária e terciária distinta dependendo da estrutura química, dependendo de como tu obtens essas moléculas. Então, os polissacarídeos, os beta-glucanos são polissacarídeos que alguns apresentam, eu quero ser bem claro aqui, apresentam ação imunomoduladora. Apresenta tanta ação imunomoduladora que tem mais de 6.000 artigos publicados sobre essa molécula, sobre essa classe de moléculas, tá bom? E ele é imunomodulador com pacientes HIV positivo, ele é imunomodulador com pacientes oncológicos. Dependendo da estrutura, você tem respostas excelentes
Mas o desafio agora, estamos falando, é a estrutura química dessas moléculas. Tá bom? Isso eu quero que você guarde na tua mente. O biovit-biglucan, ele é um polissacarídeo de beta-glucanos com estrutura específica porque nós temos um processo biotecnológico exclusivos daqui da Siemens Biofarmacêutica. Esse processo exclusivo garante uma resposta e garante uma absorção e uma biodisponibilidade excelente. Por isso que o Biovit é usado, por exemplo, na oncologia. Tá bom? Então, o que acontece então? Então, como age o Biovit-biglucan? Você classificou muito bem a inflamação. O Biovit-biglucan é administrado oralmente. Passa pelo trato gastrointestinal, ou passa pelo estômago. E aí você pergunta, Sam, ele vai alterar a estrutura? Não, não vai, porque ele é um polissacarídeo com muita presença de hidroxila. Então, quando você coloca no ambiente ácido as hidroxilas, ela dá uma estendida, e quando ela vai para o meio alcalino, que é o intestino, ela acaba voltando à conformação normal. Aqui no lume intestinal, ele é absorvido. Ele é, então, captado pelos macrófagos que estão aqui. Esses macrófagos que estão aqui logo abaixo do lume intestinal são os que captam, eles quebram, e como eu falei anteriormente, os macrófagos que captam a molécula do beta-glucano, ele acaba então apresentando para os neutrófilos circulantes e outras células do sistema imune. Aí começa a modulação intestinal, que é a grande sacada da ação do biovit-biglucan. A partir daí, isso é muito interessante, presta atenção. A partir daí, a partir dessa modulação, dessa apresentação, vai ser através dos receptores CR1 da célula, dos macrófagos, ele começa então a quebrar esses beta-glucanos e apresentar para outros. Ocorre então um processo exatamente de modulação, que é o recrutamento de outras células do sistema imune. Esse recrutamento de células do sistema imune vai fazer com que o próximo arsenal, que você vai ter essa célula fazendo contato com essa, que faz contato com essa também, que vai fazer contato com essa, então você começa o que nós chamamos de modulação. E é lógico, quando isso começa a ocorrer, o processo de modulação, ele começa a sinalizar as células, porque acontece o seguinte, alguns papers que chegam a falar que eles enganam o sistema imune, fazem o sistema imune se prepare para um ataque de micro-organismos. Mas os beta-glucanos, eles são inertes, né, de acordo com esses autores. Eu não concordo com essa posição. Na realidade, há uma modulação. Quando ele faz isso, essa internalização desse beta-glucano, muda a estrutura e faz com que esses macrófagos e essa do sistema imune, eles mudem o tipo de interleucina que está sendo produzida. Então, por isso que não é muito preciso se falar de ativação. Porque a ativação é só o aumento indiscriminado. A modulação, ele é o aumento disciplinado. É isso que o Biovit faz. Tá? Então, a partir daqui, você começa a ver o que nós chamamos de recrutamento. Recrutamento. Posso falar de novo? Pode, Sam. Recrutamento. Que é a grandíssima sacada. A modulação ele começa a promover. O que não ocorre com a quimioterapia. Enquanto a quimioterapia está destruindo essas células e atrapalhando o ciclo da geração de novas células, o Biovit começa a recrutar, olha que legal, novos tipos de células do sistema imune e a modular essa resposta. Daí atenuar a produção de citocinas pró-inflamatórias. Daí você ter atenuação, por exemplo, das dores advindas dessa descarga. Você imagina aí o indivíduo com neuropatia, seja neuropatia advinda da doxorubicina ou paclitaxel, que é um quimioterápico, ou mesmo neuropatia advinda de uma patologia mesmo, né? Ele está tendo uma grande descarga de citocinas pró-inflamatórias. Então, quando você modula o sistema imune, você começa a reduzir essa descarga de citocinas pró-inflamatórias, atenuando essa produção desses sinalizadores inflamatórios. E no caso da quimioterapia, você começa a ver um estímulo, porque quando esses macrófagos começam a apresentar para outros esse tipo de sinalização,
eles entendem, e o sistema imune é maravilhoso, não? Eles entendem que tem que produzir mais. E aí você tem um paciente com tendência à neutropenia, ele acaba melhorando. Você vê isso no hemograma, isso é clássico, é batata. Você vê no paciente oncológico, você vê no hemograma a melhora da série branca, né? Neutrófilos, leucócitos, tá? Você vê a melhora lá. E tu vai ver na clínica a redução, por exemplo, da fadiga causada pela quimioterapia. Você vai ver, por exemplo, na clínica a redução das dores intraarticulares em pacientes com artrite reumatoide. Tá? Pacientes, por exemplo, com psoríase, você começa a reduzir aquela agressão cutânea que ocorre por aquele rompimento do tecido ali, do epitélio do indivíduo que tem psoríase. E assim por diante, por meio de uma modulação do sistema imune. O que não tem nada a ver com ação anti-inflamatória. Faz sentido, gente? Então, por meio da modulação de uma absorção oral e pela região do intestinal, no lume intestinal, está severamente carregada ou habitada por células do sistema imune, isso provoca uma resposta muito elegante e robusta. Então você tem resposta, nós temos casos de pacientes que estão respondendo com 3 dias. Tá? Tem casos de pacientes que respondem com 7 dias. Então, eu quero agradecer a você, prescritor de todo o Brasil, que tem confiado no nosso trabalho e fiz esse vídeo para ajudá-lo a entender melhor esse mecanismo de ação, de modulação do sistema imune. Se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar, não deixe de deixar o seu comentário ou a sua dúvida aqui nesse link. Eu agradeço você que já está compartilhando esses vídeos que a gente tem trazido aí todos os dias para você ser acrescentado, porque meu objetivo de vida é que você possa viver sua melhor versão todos os dias, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai conversando. Até a próxima, tá bom?